Olá! No meu vídeo anterior eu apresentei para vocês o que é paridade, como que se caracterizam meus pares e ímpares, tá certo? Vou deixar no cardzinho aqui para você olhar. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você volte e assiste aquele vídeo primeiro. Porque aqui eu vou te propor 4 probleminhas onde você vai ter que usar esses conhecimentos, tá? São 4 probleminhas bem simples. Gostaria que você visse o enunciado com atenção, tentasse resolver, tá? E depois continuasse para ver as soluções de cada um deles. Para fazer esse exercício, eu vou precisar muito dos resultados que nós vimos no vídeo anterior, tá joia? Olha só, ele quer saber o seguinte: se n é um número inteiro qualquer, e a gente já viu no vídeo anterior que qualquer número inteiro ele pode ser classificado como sendo um número par ou um número ímpar. Qual das 5 expressões que estão aqui embaixo, né, a seguir, representa um número ímpar? Quando ele pede qual delas representa um número ímpar, ele quer saber qual delas sempre será um número ímpar. Ah, não tem a palavra sempre aqui, mas é isso que você tem que ter em mente. Quando eu quero saber, na matemática é assim, ó, tal coisa é ímpar, então ela é ímpar sempre, tá joia? Sem exceções. Então, eu preciso analisar cada uma delas, aqui não tem jeito, eu vou analisar cada uma das expressões, tá? Então, olha só o item A. O n, ele é um número inteiro qualquer, certo? Ele pode ser um número par, ou ele pode ser um número ímpar, tá bom? O que acontece em cada uma dessas situações? Gente, eu vou colocar sempre P de par e I de ímpar, tá? Para ficar mais fácil. Então, se o n é par, o quadrado dele eu sei que é par. Se o n é par, menos ele também é par. E o 2 também é um número par. Logo, somando 3 pares, eu tenho um número par, né? Ó, par mais par é um número par. E o número par mais um número par é um número par. Então, só com isso, eu já elimino o item A, posso ir para o item B, certo? Mas vamos aproveitar, vamos ver o que acontece se o n for ímpar. Se o n for ímpar, ao quadrado, ele também é ímpar. Se o n é ímpar, menos n também é ímpar, tá bom? E o 2 é par. Nós já vimos que a soma de dois ímpares é um número par. E o número par somado com um par é par. Então, olha só que interessante. Essa expressão, não importa qual é o número n. Se ele for um número inteiro, essa expressão sempre vai resultar num número par. Bom, não é o que o exercício pediu. Essa aqui é análoga a essa. Se você quiser, você faz. Aí você vai verificar que é par, mas é igualzinho, tá bom? Bom, essa aqui é parecida, só que agora mudou aqui. Eu poderia fazer isso do mesmo jeito aqui, só que eu vou te dar uma outra maneira de pensar, tá? Poderia fazer do mesmo jeito. Vou pensar o seguinte, ó. Olha esse pedacinho aqui. Olha para isso aqui. O n não é fator comum? Não dá para colocar em evidência? Se você colocar em evidência, vai ficar desse jeito. O n só aqui, tá? Agora pensa comigo. O n, ou ele é par, ou ele é ímpar. Então vamos lá. Se o n é par, esse número é par, o seu sucessor é ímpar. E se o n é ímpar, o seu sucessor é par. Então, aqui o que você tem é o produto de um par com um número ímpar. E o produto de um par com um ímpar é sempre um número ímpar, par. Tá bom? Então, você tem um par com um ímpar, você tem um resultado, um par. Mais o 5, que é um número ímpar. Então, o resultado é sempre um número ímpar. Não importa quem é o n, tá? Se o n é um número inteiro, isso aqui sempre vai ser um número ímpar. Logo, a alternativa é C. Não precisaria nem olhar o resto aqui, porque a gente já tem certeza. Mas só por desencargo de consciência, vamos lá? Olha só. Se aqui o n for ímpar, ao quadrado, ele é ímpar. Somado com o ímpar vai dar par. Furou. Se o n, de novo, se o n é ímpar ao cubo, pensa aí, faz isso, tá?
ao cubo vai continuar sendo ímpar. Somar com ímpar ou subtrair com ímpar vai produzir um número par, tá joia? Então, de fato, é a alternativa C. Esse exercício é de um vestibular. Aparentemente, né, parece bem complicado, porque a primeira coisa que você poderia pensar em fazer é a multiplicação, mas pelo amor de Deus, não faça isso, né? Você vai multiplicar muita coisa. Ele quer saber apenas o algarismo das unidades, ou seja, lá do resultado do produto, o último algarismo. Qual é? Bom, primeiro você vai perceber o seguinte, só tem números ímpares. Então vamos lá. Então, quando você pega dois números ímpares, o produto é ímpar. Então, se esse é ímpar vezes um ímpar, aqui é ímpar, vezes um ímpar, aqui é ímpar. Ou seja, esse produto aqui, com certeza, é um número ímpar. Tudo bem? Segundo, percebe que aqui tem o número 5, ou seja, o resultado disso é um múltiplo de 5. E se é um múltiplo de 5, eu só tenho duas possibilidades, né? Lembra da tabuada do 5? O resultado lá no final, o último algarismo, o último algarismo ou ele é 0 ou ele é 5. Bom, mas com final 0, ele é par. E eu sei que esse produto é ímpar. Logo, o último algarismo só pode ser o 5. Para esse exercício, você poderia muito bem pensar o seguinte. Bom, se eu tenho então um caderno de 96 folhas, tá? Vou numerar de 1 a 192 cada uma das folhas. Se eu arrancar 25 folhas, então eu tenho 50 números. Se eu somar esses números que eu encontrei, será que eu encontro como soma 1990? Você poderia pensar, sim, porque se eu pegar, por exemplo, as 25 últimas folhas, você vai ter os 50 maiores números nessa lista. Não é difícil calcular essa soma e você vai ver que essa soma passa dos 1990. Fácil, passa fácil. Logo, então, sim, parece que é possível sim. Na verdade, não é bem assim, tá? Olha só, o argumento aqui vai ser o seguinte. Então, o que eu fiz? Aqui está o caderno, peguei um caderno de 96 folhas, é o caderno do meu filho, tá? Um caderno que a gente usa bastante no fundamental, 96 folhas. Então, aqui está a primeira folha. A primeira folha tem os números 1 e 2, né? Então, é assim, ó. Então, você está aqui o caderno, abriu, aqui tem a primeira folha. Na primeira folha, a primeira página é o número 1 e a página seguinte é o número 2. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, primeira folha, 1 e 2. É o que eu tenho aqui, ó, primeira folha, o número 1 e o número 2, que é o número de cada uma das páginas, ok? Agora eu fiz isso em cada uma das outras folhas, ó. Segunda folha, tem o número 3 e 4, que são os números de cada página, e assim sucessivamente até a última. Bom, você arrancou 25 folhas, certo? A primeira folha não disse qual é, são folhas aleatórias, então vamos supor que eu arranquei essa aqui. Você não vai ter que somar? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a soma dos números que você encontra nas páginas dessa folha. Eu não sei qual é, eu coloquei aqui um exemplo, mas olha só. Aqui é um número n, e aí você vai ter que somar com o seguinte, ou seja, n mais 1. Então, a soma dos números que encontra na primeira folha vai ser o quê? 2n mais 1. Tudo bem? Ó, eu vou colocar aqui um n1, por quê? Esse cara é o primeiro número que você encontra na primeira folha, né, na primeira página da primeira folha. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, quando você arranca uma segunda folha, por exemplo aqui, tá? Você vai encontrar um número aqui, que eu vou chamar de N2, e você vai ter o número da página seguinte, que é N2 mais 1. Então, a soma dos números que você encontra na segunda folha vai ser 2N2 mais 1. Acho que você já entendeu, né? A terceira folha, você vai ter um N3 na primeira página, certo? Dessa folha, e um N3 mais 1, que é o número da página seguinte, ou seja, 2N3 mais 1. Se você fizer isso até a 25ª folha, o que você vai encontrar é 2 vezes N, 25, mais 1, ok? Bom, quando você vai somar todos esses números, na verdade, essa soma aqui já foi feita, então é só somar esses números. Então, a soma de todos os 50 números que você encontrou é essa soma aqui. E na hora de somar esses valores, percebe que o 2 é um fator comum. Eu posso colocar o 2 em evidência. Se você colocar o 2, fator comum, em evidência, vai ficar o quê? N1 mais N2 mais etc. mais N25 mais... E aí não esquece de somar o 1, ó. O 1, 25 vezes. Então, essa soma do 1 vai dar 25.
e 5. Percebe que aqui é um múltiplo de 2. Logo, isso aqui é um número par. E você está somando com 25, que é um número ímpar. Logo, essa soma, com certeza, é um número ímpar. Logo, essa soma jamais pode ser 1990, que é um número par. Tudo bem? Então, não. Essa soma poderia ser igual a 1990? Não. Se você quisesse dar um número par, você teria que pegar o quê? Tirar uma quantidade par de folhas. Aí teria alguma chance. Mas com uma quantidade ímpar aqui, não, é impossível. Esse próximo exercício, eu certa vez, num grupo de alunos, lá do Fundamental 2, tá? Eu coloquei esse exercício, mas sem escrever o enunciado assim. Eu apenas disse, eu coloquei na lousa esses números e perguntei para eles se eles conseguiam, tá? Colocar o símbolo de adição e subtração aqui de forma que a expressão no final fosse igual a zero, né? E aí eles ficaram tentando, discutindo, tenta isso, tenta aquilo. Bom, eu deixei eles discutindo um pouquinho, porque eu queria que eles entendessem duas coisas. A primeira é o poder da matemática, tá bom? Se você ficar tentando, você vai ficar tentando a vida inteira e não vai conseguir, tá? E a matemática mostra que isso é impossível. E a segunda coisa é ler o enunciado, tá? Aqui eles tinham que ficar bem atentos. Você tem um enunciado aqui, tá? Eles não tinham, porque eu não coloquei na lousa, eu apenas disse para eles, né? Aqui, ó, pode-se colocar. Então, na verdade, ele está querendo saber se é possível. É, sim ou não. É isso. Claro que justificando, tá? E aqui é impossível. Por quê? Se você vai colocar aqui o símbolo de adição e subtração, eu posso então agrupar em dois grupos de números. Aqueles que eu vou adicionar e aqueles que eu vou subtrair. E esses dois grupos, a soma deles tem que ser igual, porque depois você vai cancelar essa operação, tá? Porque um você está adicionando e outro você está subtraindo. Eles têm que se anular para que esse resultado dê zero. Então você tem que ter dois grupos a soma dos números que estão nos dois grupos seja igual, tá bom? Então, esses números não estão aqui. Então tem que estar aqui, a soma de todos eles tem que ser par. Porque se a soma de todos eles é par, eu conseguiria separar em dois grupos cuja soma é a mesma, certo? E aí, realizando as operações de adição e subtração, eles vão se cancelar. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui é impossível, porque essa soma aqui, se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 10, você vai ver que essa soma dá 55. 55 é ímpar. Logo, é impossível separar em dois grupos, onde os que você vai adicionar e aquilo que você vai subtrair, um cancela o outro, essa soma vai dar zero, tá certo? Isso é impossível, tá? Então, pode-se colocar os sinais? Não, não pode, não consegue, tá? É impossível. Bom, para você entender melhor ainda, porque tem gente que não consegue entender ainda esse argumento, tá? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar 11 agora, tá? Já era aquele lá, agora eu fiz um outro exercício, coloquei mais um aqui. Será que agora é possível? Então vamos lá, com o mesmo argumento, tá? Daqui até aqui era 55, mais 11, 66. Então a soma de todos esses números é 66. Eu consigo separar em dois grupos de 33 e 33, certo? Onde um grupo eu vou somar e o outro grupo eu vou subtrair. Então olha só, se eu pegar aqui, ó, 11 com 9 dá 20. Com 10 dá 30. Para dar 33, eu posso pegar aqui, por exemplo. Então, aqui eu já estou subtraindo 33. Então, se eu adicionar o resto, pronto. O resto vai dar mais 33. Logo, isso aqui vai dar zero. Porque eu separei em dois grupos. Aquilo que eu estou subtraindo é metade e o que eu estou somando é outra metade. Logo, eles vão se cancelar, tudo bem? Tem outras formas de se colocar esse símbolo aqui, claro, tem várias, desde que você forme dois grupos, tudo bem? Você entendeu agora direitinho que aqui é impossível? Porque essa soma dá 55, eu não vou conseguir separar em dois grupos, porque 55 é ímpar, e eu precisaria ter um número par para separar em dois grupos, tudo bem? Então, aqui, pode-se colocar? Não, é impossível. Se você gostou desse tipo de exercício, esses dois últimos, esse aqui e o anterior, eu retirei de um livro chamado Círculos Matemáticos, do Fomin. É um livro russo que tem uma versão dele em português, tá? Esse livro foi usado na Rússia, ele era usado para treinamento dos alunos para as Olimpíadas de Matemática. Bom, aqui ele também está sendo usado
para treinamento de alunos em Olimpíadas de Matemática, tá? Não deve ser tão difícil encontrar esse livro, tá? Eu vou deixar o livro na descrição. E o primeiro capítulo contém exercícios envolvendo paridades, tá? Esses dois eu retirei de lá. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações, comente e vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!